mulher armazena o DNA do seu parceiro sexual e a presença do DNA masculino no cérebro da mulher é capaz de levar ao Alzheimer e, consequentemente, à demência senil? Eu sou a doutora Tayane, neurocientista, e mais uma vez falarei sobre o microquimerismo para vocês. Então, como eu já comentei no outro vídeo, o microquimerismo é a presença de DNA no corpo de um indivíduo, de um DNA externo ao corpo de um indivíduo. Nós falamos sobre o microquimerismo fetal, que ocorre quando a mulher engravida, pois a mãe e o bebê passam a trocar células e as mulheres passam a armazenar as células dos seus bebês, contendo o DNA dos seus bebês para sempre, inclusive no cérebro, mas essas células são encontradas em diversos tecidos do corpo, inclusive podendo proteger a mulher contra algumas doenças e talvez causando outras doenças. Isso ainda não se sabe, é um pouco controverso o que os estudos acharam. Então, é claro que as mulheres, ao armazenarem as células dos seus bebês, automaticamente elas estão armazenando o DNA do pai desse bebê. Por quê? Porque os bebês são formados por 23 cromossomos da mãe que se juntam aos 23 cromossomos do pai quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E os cromossomos é onde nós podemos encontrar o DNA dentro das células. Pois muito bem, se o bebê é a junção do DNA da mãe junto com o DNA do pai, a mulher, ao armazenar as células do seu bebezinho, automaticamente está armazenando as células do pai desse bebezinho também. E se esse bebezinho for um menino, ele terá o cromossomo sexual doado pelo espermatozoide, que é quem determina o sexo do bebê. Ele pode, portanto, os espermatozoides conterem o cromossomo sexual X, então o bebê será menina, ou o cromossomo sexual Y, então o bebezinho será um menino. No caso, como estamos falando de menino, então esse bebezinho terá o cromossomo Y. Então, obviamente, no cérebro dessas mulheres foi encontrado o cromossomo Y do pai desses bebezinhos, porque é o cromossomo que foi doado para o bebê menino. Então, obviamente, as mulheres guardam o DNA dos seus parceiros quando elas engravidam deles. Mas o curioso foi que outros estudos que estavam estudando uma quantidade de mulheres maior encontrou a presença do cromossomo Y, ou seja, um DNA masculino, no cérebro de mulheres que não tinham filhos homens. Então, isso acendeu um alerta para os cientistas. Se essas mulheres nunca tiveram um filho homem, da onde veio esse cromossomo Y? Muitas hipóteses, então, foram levantadas e nenhuma foi concluída, nenhuma foi provada até agora. Mas existem algumas possibilidades. As possibilidades são, como eu já disse também no vídeo anterior, as mulheres não só armazenam as células dos seus bebezinhos, como elas passam essas células de uma gestação para outra. Ou seja, o irmão mais novo contém o DNA do irmão mais velho em diversos lugares do corpo, inclusive no cérebro. Então, pode ser que essas mulheres sejam fruto de uma segunda gestação, sem que elas saibam. No caso, a mãe delas pode ter engravidado antes, mas perdido esse bebê. E o bebê poderia ter sido um menino. E como as mulheres trocam essas células com os bebês bem cedo na gestação, aparentemente antes
antes de descobrirem que estão grávidas, inclusive antes da 4ª semana de gestação, então é possível que até a mãe não soubesse que teve uma gravidez anterior à gravidez dessa menininha. E se essa gravidez foi de um menininho, essa menininha da 2ª gestação vai, portanto, também armazenar, né, as células desse irmãozinho mais velho que ela nem sabe que existiu. Outra possibilidade é de uma gravidez inicial gemelar, mas o segundo bebezinho, que seria no caso um menino, não se desenvolveu. Nesse caso, um bebezinho sobrevivente, ele absorve as células do irmãozinho que não sobreviveu, daquele embrião que não se desenvolveu. E muitas vezes, quando a mulher vai fazer o ultrassom, nem sabe que a gravidez um dia foi gemelar. E aí, claro, aquele embrião, como ele já trocou células com a mãe, trocou células com a irmãzinha também, então a irmã pode, portanto, ter a presença do cromossomo Y no seu corpo. Acontece que, nas investigações que fizeram, muitas das mulheres que tinham cromossomo Y no cérebro não tinham evidências de terem irmãos mais velhos, e outras também nem de ter tios, porque claro, se a mãe também, né, foi uma 2ª gestação e a primeira gestação da avó foi de um menino, então essa mãe também vai ter o DNA ali do irmãozinho menino dentro do seu corpo e poderia passar para os seus filhos. Mas isso também não foi encontrado em algumas mulheres. Então, alguns cientistas estão com a hipótese de que a relação sexual por ela mesma talvez também seja capaz de deixar um DNA masculino no corpo das mulheres, mas isso ainda não foi totalmente comprovado. E o que os cientistas encontraram? Que as mulheres com presença de maior quantidade de DNA masculino nos seus cérebros sofriam mais de demência ligada à doença de Alzheimer. Por quê? Ainda não se sabe, porque nós não sabemos ainda exatamente o que o DNA externo ao corpo da mulher, ou seja, o DNA que ela recebeu ou do irmão mais velho, ou dos filhos, ou talvez do parceiro sexual, mesmo que não tenha engravidado dele, como é a hipótese que estão levantando. Esses DNAs estão no corpo da mulher e ninguém sabe ao certo como eles agem, o que eles estão fazendo. Como eu disse, foi encontrado e sugerido que eles podem proteger as mulheres contra algumas doenças, inclusive câncer e câncer de mama, mas talvez possa causar algumas doenças autoimunes, mas isso é controverso, ninguém sabe ao certo. E, curiosamente, as mulheres que apresentaram demência senil ligada à doença de Alzheimer tinham maior quantidade de DNA masculino nos seus cérebros. Então é isso.